Mas Grice se surpreendeu com a escalação ontem? Primeira pergunta. Segunda, teve resultado? Eu acho que você vai falar que foi muito condicionado à expulsão também, que você sempre fala que um gol no começo, uma expulsão no começo, muda um pouco o jogo, e muda mesmo, se não for dentro do campo, pelo menos o estado anímico. Mas como é que você viu essa escalação e o Cruzeiro ontem em campo? Ô, CJ, eu acho que eu sou mais exigente, bem mais exigente que os colegas. Eu, sinceramente, não vi um amasso do Cruzeiro ontem em nenhum momento do jogo. Foi uma atuação muito ruim do Cruzeiro num todo. Muito ruim? Muito ruim. Que isso, cara? Você jogar 100 minutos, né? No segundo tempo teve 4 minutos. No primeiro tempo também deve ter tido uns 3. 97 minutos com um jogador a mais. Acho que você exige que você consiga se impor mais diante de um adversário, e pra mim o Cruzeiro não conseguiu em quase nenhum momento do jogo, né? Teve ali momentos de superioridade, evidentemente, principalmente no primeiro tempo, e na reta final do jogo ali, depois da entrada do Caio Jorge, conseguiu empurrar o Boca um pouco pra trás, com o Boca já mais cansado também, mas eu acho que deixou muito a desejar a atuação do Cruzeiro ontem, em vários aspectos, né? O Cruzeiro teve algumas melhoras em relação ao jogo de ida, e acho que elas estão muito ligadas à forma como se posicionou em campo, né? Acho que foi inteligente a escolha do Seabra por mudar a formatação do meio campo, né? O Cruzeiro vinha jogando com o Losango no meio, com um volante mais preso, 2 meias abertos e o Matheus Pereira por dentro. Ontem mudou para jogar com 2 linhas de 4 muito bem definidas, né? Com o Lautaro na segunda linha e não como um atacante, e o Matheus Henrique como um meia pela direita. Isso facilitou principalmente a abordagem aos laterais do Boca. A expulsão do Advíncula, inclusive, é muito relacionada a isso, porque o Advíncula recebe uma bola, o Lautaro pressiona ele muito rápido, o Lautaro chega muito rápido nele, o Advíncula meio que entrega a bola pro Romero e sai desesperado para tentar recompensar e acaba fazendo a falta em que foi expulso. Então, assim, acho que o Cruzeiro teve uma melhora nesse sentido, de conseguir marcar melhor os laterais do Boca, de marcar melhor o jogo pelo lado do Boca, né? Eu falei aqui no primeiro jogo, depois da entrada do Martegani principalmente, que houve muita dúvida no Cruzeiro com relação a quem marcava o meia direita do Boca, que era o Zenon. Que ele saía de fora pra dentro e o Cruzeiro ficava meio na dúvida. A mudança no esquema que o Seabra fez ontem, passando a jogar com essa linha de 4, matou essa dúvida, né? Porque era o lateral com o meia e o meia com o lateral na marcação. Então isso facilitou um pouco, acho que o Cruzeiro melhorou nesse sentido, mas com a bola achei a atuação do Cruzeiro muito pobre ontem. E aí tem um ponto, às vezes a gente vê no jogo e a gente consegue perceber alguns detalhes, né? O Rafa tava falando o Barreal precisa jogar, e de fato o elenco do Cruzeiro melhorou, tem muito jogador e criou-se um monte de dúvidas, né? Mas ontem me veio uma sensação, agora vai ter um monte de gente ficando louco aí, que boa parte da piora do Cruzeiro nos jogos recentes com a bola tem uma relação direta com a saída do Lucas Silva do time. E aí eu explico por quê. O Cruzeiro não pausa o jogo em nenhum momento. O Cruzeiro pega a bola e acelera, pega a bola e acelera, pega a bola e acelera. E tem tido muita dificuldade para construir de novo. O melhor momento do Cruzeiro foi quando ele conseguia se instalar por muito tempo no campo dos adversários, para pressionar um pouco mais alto, roubar essa bola mais perto do gol, e o Cruzeiro não tem conseguido mais. E quem cadencia é o Lucas Silva? E o Lucas Silva é o cara que pisa mais na bola, né? O Cruzeiro hoje tem jogadores que são muito bons, são muito dinâmicos e tudo, mas que estão acelerando o tempo todo. Verdade. Eu acho até que o Matheus Henrique tem condição de fazer o papel que o Lucas Silva faz. Mas não na beirada, você acha? Mas não na beirada. E ele não tem feito. Ele tem sido um jogador também de pegar e acelerar o tempo todo. E aí é claro que não é simplesmente, nossa, o Lucas Silva tem que ser titular do Cruzeiro. Não acho que tem. Mas eu acho que o Seabra precisa tentar encontrar alguém que possa fazer esse papel. E acho que pode ser o Matheus Henrique, pode ser o próprio Wallace. Mas acho que o Cruzeiro precisa voltar a ter um pouco mais de calma com a bola. O time tá acelerando muito. E aí fica numa trocação de golpe e não tem conseguido produzir. Ontem o... 2-0, então, melhor, mais necessário ainda. Você já tá com a classificação, é porque, pisa assim, na bola. O Cruzeiro tava vencendo o jogo por 2-0, tinha um adversário com um jogador a menos, estava com a classificação na mão dentro de casa, e em nenhum momento o Cruzeiro teve posse longa no primeiro tempo. Em nenhum momento do primeiro tempo. Verdade. O Boca teve posses muito mais longas do que o Cruzeiro no primeiro tempo, jogando com um jogador a menos. Então eu acho que tem faltado isso no time, e acho que essa é uma das principais causas para a queda de rendimento do Cruzeiro nos últimos jogos. E repito, não acho que o Lucas Silva tem que ser titular, mas acho que tem uma relação direta com a saída dele, por uma questão de característica. Também não vou esculambar o que o Grice disse aqui. Não, porque é bom, né? Hã? Você não concorda? Faz Nunca- sentido. Não, Não. De cadenciar? Não, sim, mas eu acho que o problema do Cruzeiro ontem não foi cadência. Não. Eu acho que o Cruzeiro, ele... Não, de não ter a cadência necessária. Pra mim, o problema do Cruzeiro ontem foi ficar sem saída. O Cruzeiro não tinha saída de bola, gente.
O Boca, fazendo um paralelo do que aconteceu, por exemplo, com Cruzeiro e Vitória e Boca e Cruzeiro, tá? O Carpini, o que ele faz quando ele tem um jogador a menos? Ele joga a linha toda baixa. Aí foi muito mais fácil para o Cruzeiro se instalar no campo do adversário. O Diego Martins, ele não fez isso não, gente. Ele fez uma meia pressão, inclusive em alguns momentos uma pressão mais alta. O Cruzeiro não teve saída. Mas justamente por isso você precisa cadenciar mais o jogo. João Marcelo, mas o João Marcelo... É porque faltou o Cruzeiro achar a vantagem numérica em campo. O Cruzeiro não aproveitou em nenhum momento do jogo. O Cruzeiro tinha 2 jogadores no meio campo que não conseguiam fazer isso, que era o Wallace e Romero. O João Marcelo e o Zé Ivaldo ontem, tecnicamente, inclusive o Zé Ivaldo, ele não conseguia quebrar essa linha de passe do sistema eu acho que aquele erro do Zé Ivaldo com 15 minutos, 17, eu acho que pesou muito nisso. Depois de perder confiança, o Wallace errou algumas bolas também no início do jogo que favoreceram para que o Cruzeiro errasse muito essa saída de bola. Mas é interessante, desculpa, Rafa, te interromper, mas é interessante essa colocação do Cabido, porque nós tendemos a olhar apenas unilateralmente. O que o Gris falou faz sentido, só que nós temos que espelhar e lembrar que do outro lado tinha um time assim, que marcou num 4-3-2, enquanto muitos times estavam assim, 5-4, 5-3-1, muito mais recuado. O 4-4-1 é natural, né? Até o Boca em algum momento. Um a menos? Isso, 4-4-1. O Merentiel fechou ali pelo lado muitas vezes, mas isso é importante dizer também, CJ. Assim, se eu acho que o Cruzeiro fez um jogo ruim ontem, muito tá ligado ao Boca ter feito um grande jogo. O Boca fez um jogo enorme ontem no Mineirão, cara. Você jogar 100 minutos com um jogador a menos, fora de casa, perdendo o jogo por 2-0, e você não só buscar o gol que levou o jogo pros pênaltis, mas como jogar de igual para igual no segundo tempo, em alguns momentos, inclusive, melhor do que o Cruzeiro. E ter a bola da classificação aos 93 minutos é muito grande o que o Boca fez. Muito grande. O Boca fez um grande jogo, valorizou muito a classificação do Cruzeiro ontem. Mas então assim, o CJ, só um detalhe, o Cabito falou do jogo contra o Vitória, e de fato isso tem uma relação direta também, evidentemente, com a postura do adversário, né? O Vitória foi todo para trás e o Boca continuou jogando o jogo, mas assim, o Dineno entrou contra o Vitória faltando 25 minutos. Ele entrou aos 25. Ele fez 2 gols e teve mais 2 chances de gol. O Dineno ontem jogou 100 minutos e finalizou 2 bolas no gol do Boca, as 2 antes dos 20 minutos. Dos 20 minutos em diante, o Dineno não finalizou nenhuma bola no gol do Boca. O Cruzeiro não conseguiu conectar os atacantes dele em nenhum momento. O Cruzeiro não criou chance para os seus atacantes. O Cruzeiro não teve chance clara de gol, além dos 2 gols. O Cruzeiro teve chance de fora da área ali com o Matheus Pereira, um chute de fora da área. Teve a bola do Matheus Pereira que pegou na trave. Do Lautaro da entrada da área. O Lautaro de voleio. E ali era do Lautaro de voleio. E ali era 3-0 e um abraço. Tá? Mas em geral, o Cruzeiro não conseguiu conectar os atacantes dele, gerar finalizações para os seus atacantes dentro do jogo. Assim, eu só discordo do Gris, que eu acho que até os 30 minutos, além daquele erro individual do Zé Ivaldo, que foi um erro individual. Não foi erro de o time tá mal posicionado, foi um erro individual. Até os 30 minutos o jogo estava controlado. Tanto que, né, que você comentou, eu falei com a minha esposa que... Ia golear. Mas parecia 2-0 com o jogo controlado. Controlado. O jogo estava bem controlado e ninguém imaginava que o jogo iria para um 2-1 com pênalti no final, até os 30. A partir dali, que aí tudo bem. Aí eu acho que o Cruzeiro, com 1 a mais, poderia ter jogado muito mais. Mas até os 30 do primeiro tempo, estava um jogo ok. O Cruzeiro não se arriscava tanto. Normal, já tinha feito os gols, 2-0 com 18 minutos, com 20, e estava controlando o jogo. A partir dos 30, sim. Aí o Cruzeiro, e eu acho que as mudanças, até certo momento, quando volta do intervalo, eu acho que aí o Seabra armou o time que eu não gostei. Ele tira o Matheus Pereira da direita, joga pro lado esquerdo e põe o Romero para jogar de costa como meia-direita. Aí você mata o Romero e tira o Romero com 10 minutos de jogo. Porque o Romero tá jogando de costa e o time precisando fazer gol. A gente vai discutir muito sobre isso. Vamos sim. Olha, CJ. Vamos sim. Vou falar, viu? Resenha. Teve gente que ontem se salvou, viu? Vou até anotar. Gente que se salvou. Quero nomes. E o porquê disso.